Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Amém? Você que está do outro lado da telinha, boa noite. Que a paz esteja no seu lar, na sua casa, na sua família. Que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade neste momento de entrar no lar de cada um em nome de Jesus. Não esqueça do seu copinho com água, coloca lá no seu aparelho, que no momento da oração você vai estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome santo e maravilhoso, Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Responda comigo essas palavras. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego em tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho que faz frente comigo, que faz fundo. Que o Senhor alcança ao lar de cada um deles com a bênção da salvação, da libertação, para que eles venham somar conosco aqui na tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós também pedimos, Senhor, perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, por toda dureza de coração, que é iniquidade. O Senhor tira de nós, ó Pai querido, para que nós possamos fazer o melhor para Ti, Senhor. Coloque em nós o querer te servir, o querer fazer o melhor na Tua casa, na Tua presença, em nome de Jesus. Pai, abençoa o diaconato que passou aqui pela manhã, abençoa cada irmão que esteve aqui nesta manhã, continua abençoando a vida de cada um deles, os seus lares, sua família. Abençoa o diaconato da agora à noite, abençoa a nossa casa, a nossa família, Senhor amado, que o mover do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Nós também queremos pedir pelo nosso Abraão, pastor Marcos e toda a sua casa, seus familiares sejam alcançados também com a bênção do alto do céu sobre a vida deles, Senhor, dando saúde, proteção, livramento, cuidando do teu servo, em nome de Jesus. Oro e peço também pelo missionário do mês, que é a irmã Flávia, com toda a sua casa, que o Senhor abençoe ela, dando saúde, proteção, livramento, ela, irmão Carlos, Daniel, Felipe, que toda a casa dela seja alcançada, em nome de Jesus. O Senhor abençoe também, ó Deus querido, o município de Santo Antônio do Monte. Que o Senhor toma nas tuas mãos esse município. Nós sabemos que ali tem muita idolatria, mas o Senhor é um Deus maravilhoso que pode mudar tudo, ó Pai. Que o Senhor toma esse município nas tuas mãos e abençoe os pastores que ali estão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também coloco o país nas tuas mãos, do Leme, Senhor. Que o Senhor, Deus, alcança aquele chefe daquele país ali, Senhor. Alcança aquelas famílias que residem ali. Senhor, em nome de Jesus, opera maravilha naqueles corações, para que eles possam aceitar a tua palavra. No momento que for pregado o teu evangelho, Senhor, que eles possam aceitar, em nome de Jesus. O Senhor começa a mover o teu Espírito Santo sobre cada vida, Senhor, que ali reside, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do
do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos sobre mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos sobre nós e nos deu a vitória. Glória a Deus, ao Senhor suas palmas, só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Nós temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Nós temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Jacó lutou com o anjo do Senhor. Jacó lutou com o anjo do Senhor. E na luta Jacó dizia: se não me abençoa, você não vai. Se não me abençoa, você não vai. Se não me abençoa, você não vai. E na luta Jacó dizia: se não me abençoa, você não vai. Se não me abençoa, você não vai. Se não me abençoa, você não vai. Me dá a minha bênção. 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 Nós temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Jacó lutou com o anjo do Senhor. Jacó lutou com o anjo do Senhor. E na luta Jacó dizia: se não me abençoa, você não vai. Se não me abençoa, você não vai. Se não me abençoa, você não vai. Me dá a minha bênção. 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 Glória a Deus, ao Senhor, suas palmas, só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, hoje e sempre. Graças nós te damos, Senhor, por este momento, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso tu és, Senhor. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu
forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, toda vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive! Glória a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, hoje e sempre. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, amém? Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toca na minha alma, nos meus pensamentos, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toca na minha alma, nos meus pensamentos, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toca na minha alma, nos meus pensamentos, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toca na minha alma, nos meus pensamentos, no meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos, Senhor, suas palmas bem forte. Maravilhoso nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos receber o nosso pastor. Você está sentado, se puder, coloque sobre os seus pés, né? Vamos louvar o Senhor pela vida dele. As palmas bem forte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Você que está assistindo este culto em algum lugar, não deixe de colocar do lado do seu aparelho uma vasilha com água, que dentro de alguns instantes estaremos consagrando ao Senhor, para que ela se torne o remédio da tua saúde e a unção que você precisa para viver o que Deus vai falar ao teu coração e entendimento nessa oportunidade. Nós vamos ver a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 18. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 18. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 18, onde a palavra diz: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse a um dos servos: leva-o para a mãe. Ele a tomou e levou para a mãe.
O menino ficou sentado no colo dela até meio-dia, então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamando o marido, lhe disse: manda-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a Sunamita. Correndo ao seu encontro, a perguntou a ela: vai tudo bem com você? Com seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao pé do homem de Deus, no monte, agarrou-se ao pé dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está angustiada, e o Senhor me escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi o Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinge os lombos, pegue meu cajado e vá. Se encontrar alguém, não a cumprimente. Se alguém te cumprimentar, você não responda. Põe meu cajado sobre o rosto do menino. Então a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz, nem sinal, nem vida, nem sinal de vida. Então, voltando para encontrar-se com Eliseu, lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto, de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu, chamando a Geazi, disse: chama a Sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, pegou seu filho e saiu. Amém. Glória a Deus. Poder assentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus que nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para buscar a bênção com uma outra pessoa.
Por isso, então, nós estamos meditando em histórias de alguém que se mobilizou em favor de uma outra pessoa. Aqui nós vemos a história dessa mulher que a Bíblia chama de Sunamita. Quem era essa mulher? Era uma mulher que, quando o profeta Eliseu ia naquela cidade, ela o constrangia a se alimentar. E ela não ficou satisfeita apenas com isso, porque todas as vezes que o profeta ia na cidade, ela dizia para seu marido: esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Nós vamos fazer aqui em cima um quarto e vamos colocar uma cama, um candeeiro, uma mesa e uma cadeira, para quando ele vier na cidade ele possa descansar nesse quarto. Quer dizer, aquela mulher, ela sentia que ter apenas a presença do homem de Deus passando pela sua casa não era o suficiente, mas que ele pudesse ficar lá o maior tempo possível lá na sua casa. Por isso que ela fez esta obra de pedreiro. Então, quando o profeta ia para aquela cidade, ele ficava hospedado ali naquele quarto. Um certo dia, ele chamou o seu auxiliar, o Geazi, e disse: essa mulher nos recebe com tanta abnegação, com tanto cuidado, será que nós podemos fazer por ela, como recompensa pelo que ela faz por nós? Aí o Geazi, o primeiro profeta, disse: será que a gente pode pedir alguma coisa para o rei? Será que a gente pode pedir alguma coisa para o comandante do exército? Aí o Geazi, que era o auxiliar, diz: olha, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Isso quer dizer, ele não estava no corpo, ele era um marido velho. Então, o profeta disse: então chama ela até aqui. E quando ela chegou, ele disse: daqui a 1 ano você vai abraçar seu filho. Porque ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Mas o profeta, naquela conversa com Geazi, ele sentiu que aquela mulher tinha o desejo de ser mãe, mas não podia. Mas agora, mediante a palavra do homem de Deus, ele disse: daqui a 1 ano você vai abraçar seu filho. E passou o tempo. Quando completou 1 ano, ela estava abraçada com o filho, porque ela se engravidou e deu à luz a um filho. Aquele filho cresceu, já grandinho, eu creio que já de junior, caminhando para a adolescência. Um dia ele foi encontrar com o pai no campo. Então ele disse, como nós começamos a ler aqui, ó. Ele diz: ai, minha cabeça! E o pai então diz para um dos servos: leva o menino e entrega ele para sua mãe. Então levaram o menino e entregou para a mãe. E ele ficou, no colo da mãe, deitado, até o meio-dia. Isso era pela manhã, quando aconteceu que ele travou a dor de cabeça. Mas ficou ali no colo da mãe até meio-dia. Quando deu meio-dia, o menino morreu. Ao meio-dia. Aquela mãe precisava de ter o que nós estamos vivendo nesta semana. Você que olha o grupo da igreja, viu lá que nós estamos na semana do fortalecimento. Eu já coloquei desde segunda-feira aquele leão dizendo: estamos na semana do fortalecimento. Inclusive domingo nós temos o alimento do fortalecimento, o mesmo alimento que o profeta Elias se alimentou e se fortaleceu quando estava enfraquecido
né, quando estava deprimido, no mais alto grau da depressão, mas ele alimentou do pão e a água, preparado por Deus, e ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar. E nós estaremos com um corredor, né, com as frases proféticas, fortalecer em Deus, no caminho, na palavra e fortalecer na congregação. Isso domingo. Mas a nossa semana, as nossas orações é voltada pedindo a Deus para nos fortalecer. Como hoje, por exemplo, é o dia do nosso jejum pessoal, que a gente pede a Deus para nos fortalecer. Porque existem pessoas que dependem 100% de nós para ser abençoado, que precisa 100% da nossa fé, do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa força, da nossa atitude, para eles serem abençoados. Assim como nessa história, que nós aprendemos algumas lições tiradas dessa mulher sunamita para aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Aquela mulher, ela foi forte, ela teve força. Quando o menino morreu, o filho dela morreu, o único filho, filho de promessa, ela não desesperou, porque aqui não fala que ela ficou desesperada, apavorada, que ela descabelou, que ela chorou, que ela gritou. Não. A Bíblia fala o quê? Que ela pegou o menino morto, subiu as escadas, os degraus, né, da escada, que chegava ao quarto onde ela mesma tinha mandado fazer para o profeta, com aquele menino, o seu filho, e deitou ele em cima da cama. A cama que tinha sido comprada e preparada para o profeta quando ele fosse ali. Voltando, ela disse para o seu marido: prepare-me um servo e também uma jumenta, porque eu preciso ir depressa ao homem de Deus e voltar. Outra lição que nós aprendemos aqui é que o marido dela, o pai do menino, era desligado. Tão desligado que ele falou: peraí, você vai na mão de Deus? Mas hoje não é lua nova, hoje não é sábado, quer dizer, não é de festa fixa judaica. Mas a gente observa que ele não perguntou pelo filho. Que homem desligado, né? É uma lição que a gente aprende. Que às vezes dentro de casa tem gente que é desligado, que não se preocupa com os problemas que acontecem dentro de casa. Aqui é o marido, mas tem casos que às vezes é filho, que poderia estar ligado às situações que estão acontecendo, às dificuldades que aquela casa está passando, até de alimento, até para cobrir as contas daquela casa. Mas tem pessoas que ficam desligadas, que não preocupa, mesmo trabalhando, mesmo tendo dinheiro. A pessoa não se apresenta e diz: pode deixar que eu vou ajudar na conta de luz, eu vou ajudar na conta de água, eu vou ajudar na compra, eu vou ajudar a comprar alimento para o café da manhã. Às vezes a pessoa prefere andar com tênis caro, roupa cara, mas não observa o que está acontecendo dentro da sua própria casa, de tão desligado que é. Às vezes até reclama quando a comida não tem carne, quando alguém pega no pé, porque às vezes a pessoa, principalmente que não dá nada, ele gosta de tomar banho demorado, entra debaixo do chuveiro e fica lá, né? Ele esquece que um dos maiores vilões de conta de luz
de energia elétrica é o chuveiro. Mas ele quer ficar lá meia hora, 40 minutos. E quando alguém achar ruim, para ele desligar ou sair lá debaixo do chuveiro, ele quer brigar, quer achar ruim, mas não dá um centavo para ajudar na conta. É pessoa desligada. Pessoa que não está ligada às coisas da casa. Nós temos que aprender que, como uma casa, como família, nós temos que estar ligados em tudo que acontece ali, que nós fazemos parte daquela família. É a mesma coisa que na igreja. Nós somos a família quadrangular do novo Santa Cecília. Nós temos que estar ligados o que está acontecendo na igreja, o que tem acontecido com alguns irmãos, dificuldade de algumas pessoas, até mesmo de congregar, de participar. Nós temos que estar ligados para a gente cobrir de oração, mas ajudar no que for preciso, para que eles tenham condições de estar na igreja. A gente tem que estar ligado. Qual a dificuldade? Aquele homem, ele não perguntou pelo filho. O filho passou mal com ele. Estava com ele. E ele pediu o servo, leva ele para a mãe. Mas quando a mãe, a esposa, disse para ele: prepare um servo, uma jumenta, porque eu preciso ir depressa ao homem de Deus e voltar. Ele estava tão desligado que ele falou: mas não é lua nova, não é sábado. Aí ela responde: não faço não. Não faço não. Eu tenho que ir lá. A gente fica assim preocupado quando a gente lê com atenção, que a gente podia ler, passar batido. Mas se a história falasse e ele perguntou pelo filho: como é que está nosso filho? Mas ele nem perguntou, ele nem ficou sabendo o que estava acontecendo, por que ela ia lá no nome de Deus. Mas uma lição que nós aprendemos com essa mulher, a força que ela teve. Primeiro, não se desesperar. Segundo, de não sair, xingando aquele marido desligadão dentro de casa. Que talvez ela poderia perder a razão e até a bênção de Deus. Porque existem coisas que acontecem conosco para tirar nossa razão. E às vezes até a nossa razão espiritual. Porque no mundo espiritual tem a regra para a bênção chegar aqui. E muitas vezes nós quebramos aquela regra por às vezes um nervosismo. E a gente fala coisa que não devia falar. Ela só disse para o marido: não faz mal, eu preciso ir lá no homem de Deus e voltar. O servo que o marido dela preparou, ela disse: prepara a jumenta e marcha forte, rápido, não diminua, só quando eu falar, vamos depressa. E assim a sunamita foi ao encontro do homem de Deus. Mas a sua mobilização, porque lá naquela cama, naquele quarto, o seu filho estava morto. E ela mobilizava agora para ver o que podia ser feito, para aquela situação ser invertida. E quando ela se aproxima do lugar onde estava o homem de Deus, ele vê ela junto ao seu auxiliar, chamado Geazi. E ele diz: olha, lá vem a sunamita. E o seu auxiliar foi ao encontro dela. Ele foi ao encontro dela. Aproximando-se dela, ele perguntou: como você vai? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu marido? E vai tudo bem com o menino? Olha o texto. Vai tudo bem com você?
vai tudo bem com teu marido e vai tudo bem com o menino? Quer dizer, ela não estava bem. Ela estava ali por um motivo muito sério. Ela tinha perdido o filho. O filho estava morto, lá no quarto, preparado para o profeta. Então ela não estava bem. E perguntou, e teu marido? Ela não estava bem com o marido. O marido desligado, o desligadão. O que nem perguntou para ela o motivo que ela ia procurar o profeta. E nem perguntou pelo filho. Se o nosso filho melhorou, piorou, o que aconteceu com ele? Porque ela não estava bem. E ainda perguntou, e o menino? Vai tudo bem? Ela disse, tudo bem. Por que ela disse isso? Porque ela não viu confiança no Geazi. Aí serve para nós, somos líderes. Porque tem pessoas que não têm confiança em nós, como líder, no reino de Deus. Então eles podem estar passando o terreno que for, a dificuldade que for, que eles não se abrem. Porque eles não têm confiança. Porque nós, como líderes no reino de Deus, nós temos que ser pessoas que nós transmitimos confiança e credibilidade diante das pessoas. Para que eles possam confiar quando tiver com alguma dificuldade, precisando de um apoio espiritual, eles poderem se abrir e contar. Tem pessoas que não têm confiança em muita gente nas igrejas, porque sabe que as pessoas é boca aberta. Se chega para a pessoa e conta um problema, uma dificuldade que ela está passando, ou que ele está passando, aquelas pessoas são como a rádio corredor. Dali a alguns instantes todo mundo está sabendo. Porque onde é aquela pessoa que ficou sabendo da dificuldade que aquela pessoa está passando, enfrentando, ela falar com Deus, conversar com Deus, ajudar aquela pessoa em jejum e oração, ela começa a falar com outras pessoas. Você sabia que o irmão fulano de tal está assim, assim? Não sabia não, é isso. Você sabia que a irmã está assim, assim, assim? Quer dizer, são pessoas que não transmitem confiança e credibilidade. Nós somos líderes no reino de Deus. Nós temos que transmitir isso. Nós somos líderes. Nós temos vários líderes aqui. E nós temos que transmitir isso. Principalmente para os nossos liderados. Os nossos liderados. Nós temos que transmitir confiança e credibilidade. Para que eles peçam conselho. Para que eles peçam opinião. Porque se eles verem em nós confiança e credibilidade, eles vão pedir. Mas se eles não verem isso em nós, eles vão fazer como a Sunamita fez quando o Geazi perguntou para ela: como você vai? Tudo bem? Está tudo bem com o teu marido? E com o menino? Está tudo bem? Ela disse: tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, o homem de Deus, ela desarma. Ela prostra, abraça os pés do profeta Eliseu. O Geazi chega e quer tirar ela, como diz aqui, ó. Geazi se aproxima e quer para arrancá-la, para tirar ela dos pés do profeta. E o profeta diz: deixa, porque ela está angustiada, ela está amargurada, ela tem uma angústia. E o Senhor me cobriu, não
que nem todas as coisas Deus nos revela, se a pessoa não disser. Que tem coisas que Deus nos revela antes de acontecer. E nem tudo aquilo que é revelado, principalmente de ruim, é para acontecer. Porque Deus revela para a gente ficar na brecha e não deixar aquilo acontecer através da oração. Tem muitos profetas nas igrejas, Deus revela eles uma coisa, aí fica torcendo para aquilo acontecer, para aquilo que eles falaram ser verdade. Não. A gente, quando Deus nos revela algo, é porque Ele não quer que aquilo aconteça de ruim, para a gente colocar em oração, se posicionar em oração, bloqueando aquela situação no mundo espiritual. O profeta Eliseu não tinha sido revelado por Deus. Por que essa mulher veio me procurar? Se o meu auxiliar perguntou para ela como ela está, ela disse que estava bem. Como é que estava o marido? Ela falou também. E pelo filho, pelo menino, estava tudo bem. O que ela está fazendo aqui? Agarraram meus pés e eu sinto que ela está amargurada, está chateada. Aí ela começa a revelar: homem de Deus, eu te pedi algum filho, eu disse para você não me enganar. Aí o profeta entendeu que havia acontecido algo com o menino, que havia acontecido algo terrível com o seu filho. Então o homem de Deus disse para o seu auxiliar, o seu servo Geazi: pegue o cajado e vá depressa. O que significa o cajado? O cajado é símbolo de poder e autoridade. Então, pega o poder, pega a autoridade e vá. Chegando lá, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Não salte ninguém. E se alguém te saudar, não responda. Ele não estava ensinando o servo dele, o discípulo dele, de ser mal educado. O que ele queria é que ele fosse depressa, que ele não perdesse o foco pelas quais ele foi enviado. Ele não perdesse o foco. Porque naquele tempo, uma saudação demorava tempo. Conforme fosse o tipo de pessoa, tinha que parar, se curvar, dar beijinho de lado, dar beijinho do outro, que é chamado óculos santo. Quer dizer, o cara parava, ficava quase 10 minutos só para saudar a pessoa, né? Conforme fosse o tipo de pessoa que ele encontrasse pela frente. Então o objetivo era para não perder o foco. Mas uma coisa Deus colocou no meu coração pela manhã, quando eu falei, dessa parte, na lição que aprendemos nessa história, que quando nós saímos para uma lição, para cumprir pelo Senhor, que a gente não tem que sair batendo papo, conversando qualquer coisa. Nós temos os agentes da missão 70. Ontem terminou na casa da Borbalina. A missão 70 lá. Mês que vem vai ser na casa da Santa. Aí se reúne. Vamos até lá para ministrar a palavra, ministrar louvor, ministrar oração, abençoar quem for e a casa do anfitrião. Aí vão pelo caminho conversando, falando de novela, de filme, da vida dos outros, de tudo, menos daquilo que vai fazer. Aí chega lá, não tem milagre nenhum, não acontece nada, não tem salvação, não tem cura, não tem milagre. Sabe por quê? Porque perdeu o foco no meio do caminho. Às vezes a igreja tem equipe que cobre hospitais. Cobre hospitais. No início da nossa igreja, nós tínhamos um grupo de
o Júnior, o Hospital do Júnior. As irmãs iam lá, sei lá, por semana, de 15 em 15 dias, uma vez pelo menos por mês, ia lá. Aí já pensou, elas iam a pé, deve marcar um lugar para se ajudar e subirem juntas. Será que iam conversando pelo caminho fora, até chegar lá? O que iam conversando? Será que iam louvando a Deus em espírito? Iam orando em espírito? Para quando chegar lá, Deus operar de nada? Eu fui auxiliar da igreja do Barreiro, na fundação da igreja do Barreiro, aquela ali em frente à PUC. Eu ajudei na abertura daquela igreja. Eu lembro que havia uma pessoa que participava lá, na época, ela era enfermeira, lá no hospital André Luiz. E tinha uma pessoa lá internada, que ela fez amizade, e um dia pediu para a gente ir lá, para orar. Então eu era auxiliar do pastor Henrique Bravo. Então foi eu, ele, o Dirson, já falecido, né, que o Dirson chegou a ser pastor lá no Vale, ele já é falecido. Eu não sei o Valdeiro, o Zé Rodrigues, eu só sei que o pastor Henrique foi, eu e o Dirson. Não lembro se o outro foi. Quando chegou lá, irmãos, essa enfermeira já tinha preparado as pessoas, dizendo ao missionário, que na época falava pastor, falava missionário, aos missionários da vir aqui orar. Aí quem quiser oração, preparou logo uma sala, até médico caiu endemoniado. Muitos ficaram endemoniados na hora que nós oramos. Resultado, muitos receberam alta. Aí quando ele voltou lá a segunda vez, eles não deixaram nós entrar. Proibiram nós de entrar. Porque nós ficamos invocados. Mas nós fomos com esse propósito objetivo, que nós somos convidados para fazer uma oração naquele hospital. E nós chegamos lá, as pessoas se reuniram numa sala e a gente, quando começamos a orar, enfermeiros, até médicos, e a maioria dos pacientes ficaram todos endemoniados, que luxando. Vocês veem no início da igreja, né? O início da igreja. Isso, sei lá, 79, 80, por aí. Mas nós somos com esse propósito de abençoar o povo daquele lugar. Não vamos bater papo, conversando qualquer coisa. Nós somos o espírito de oração. A lição que nós aprendemos quando o profeta disse: não salte ninguém. E se alguém saudar, responda, para que ele não perdesse o foco para aquilo que ele foi enviado a fazer. Geazi estava segurando o poder e a autoridade, o cajado. E ele corre na frente. O profeta ali assentado, que ele já estava bem velho, Eliseu já estava bem velho. Ele não tentava levantar e sair andando depressa. Mas aquela mulher, ela não sentiu confiança em Geazi de tal maneira que ela não voltou com Geazi para casa. Ela continuou lá nos pés do profeta dizendo: tão certo como vive o Senhor, e o Senhor vive, eu não te deixarei. Isso quer dizer, eu não vou voltar se o Senhor não for comigo. Porque ela confiava, ou ela viu confiança e credibilidade espiritual em Eliseu. Mas em Geazi, ela não teve nenhuma confiança
espiritual. Preocupação. Nós temos que preocupar. Quando alguém, a gente fala, vou orar por você. Não. Você não orar, né? Então, eu estou acreditando na oração da gente. Porque a gente não passou para aquela pessoa confiança e credibilidade espiritual. E nós temos que passar. Se você quer ser um atraente do Senhor, quer ser um imã que atrai pessoas ao Senhor, você tem que transmitir confiança e credibilidade. Tem uns que não passam dentro de casa. O pessoal dentro de casa não acredita que aquela pessoa é homem de Deus ou mulher de Deus. É jovem de Deus. Já começa pelo comportamento. O nosso comportamento com as pessoas do nosso convívio. As pessoas do nosso convívio. Da família, vizinho, colega de trabalho. Eu lembro que eu joguei, quando era jovem, 5 anos, num time chamado Casa Nunes, lá no Minas. Eu consegui levar umas 10 pessoas, uns 10 jovens, para a igreja. Eu consegui levar. Eu lembro que um deles, nós sentávamos assim, aí ele começou a falar que queria arrumar emprego, mas nada dava certo. Às vezes chegava lá, tinha até lá escrito a vaga, porque naquele tempo, né, escrevia nas portas das empresas, a vagas, tantas vagas. Ele chegava lá e não conseguia. Aí eu falei para você, se você crê em Deus, Deus pode colocar você aonde você quer. Aí aqui mesmo, a gente fez uma oração baixinha. Eu falei assim, vai na igreja, faz uma corrente de oração. E ele foi. E conseguiu empregar. E eu lembro que depois ele virou um ponto de testemunho. Que ele mesmo dava testemunho. Olha, eu falei aqui, ó, com o Marquinho. O pessoal me chamava de Marquinho, que era magrelinho. Porque jogar bola, não fez nada. Então, falei com o Marquinhos, ele orou para mim aqui e falou lá na igreja. Fazer uma corrente, eu fiz, já estou empregado. Quer dizer, ele virou um ponto de testemunho. Para outros, poderem ir também. Mas o que é isso, irmãos? Na época eu nem percebia isso. Que eu ainda era um jovem, bem jovem. Eu devia estar com uns 17 anos, 18 anos, por aí. Eu joguei 5 anos nesse time chamado Casa Nunes. O técnico e dono do time não deixaram o time entrar em campo antes que eu fizesse uma oração. Hoje eu vejo que eu transmitia confiança e credibilidade espiritual, mesmo com 17, 16 anos, 19 anos de idade. Lá no Milionário, eu fiz parte da associação no bairro. Foi nós conseguimos, através da associação, fazer o 30, a linha 30, que sai da Estação Diamante e só para no centro do Horizonte. Ela para no Milionário. Quem conseguiu aqui foi nós, da associação. Eu fazia parte da associação, né? Antes de eu mudar para Sarzinho. O presidente da associação, assim que eu comecei a frequentar eu e meus 2 irmãos, aquele que faleceu e o meu irmão mais velho, que nós começamos aí, ele não deixava começar as reuniões da associação sem que eu fizesse uma oração. Ele falava, está aí conosco o pastor Marcos,
ele vai dirigir uma oração a Deus, para que a nossa reunião seja proveitosa e dê resultado. E que resultado que deu, irmãos? Como esse que eu mencionei, a linha 30, que sai da estação Diamante e só para no centro do Horizonte, ela para no Milionários. Ela para lá no Milionários. Foi nós que conseguimos. A estaçãozinha, o pessoal fala lá no Milionário, que ela era diferente. Ela era o quê? O ônibus chegava e ela abria. Né? A pessoa estava dentro da estação, aí o ônibus chegava e a porta abria para as pessoas entrarem e sair. Aí gente da região do Barreto em cima inteiro ia para lá para andar de graça. Aí eles botavam o pé na porta, que a porta era automática, a porta não fechava. Lá ficava assim de gente, para ir de graça. Aí tiraram o ponto de lá. Mas antes de fazer isso, reuniram conosco. Eu participei de umas 3 reuniões lá no Terra França. Umas 3 reuniões. Eu orei lá pela Terra França. Por quê? Nas reuniões que nós fomos fazer lá, o presidente da associação disse: esse aqui me apresentou para o responsável do processo aqui das linhas do Milionários. Ele é o pastor e eu queria que ele fizesse uma oração antes que a gente começasse a reunião. Hoje eu vejo que é a confiança e a credibilidade espiritual que eu passava. E deu certo, irmãos. A gente orava, pedindo a Deus. E como deu certo? Quando eles tiraram a estação, que o pessoal estava querendo andar de graça, e a gente da região do Barreto inteiro, lá estava assim de gente. Aí nós vamos tirar a estação e o ponto de ônibus de lá. O ônibus vai parar mais por embaixo e vai parar mais para trás. Até nós resolver a situação aqui. Aí resolver, botar a estação de novo, criar um cartão, né? Um cartão que a pessoa quando vem do centro e desce na estação, quando ela pega os alimentadores de bairro e passa o cartão, é de graça. O de graça que vai com sucesso, o que vai lá para perto do Hospital do Júlio, passa o cartão de graça. E quando a pessoa vem do bairro para a estaçãozinha, é um preço. E quando ela pega o direto, só complementa. A passagem só complementa. Foi aí, irmãos, que começou a ter esses cartões e outros. Isso começou lá no Milionários. Esse cartão que hoje mora aí, isso começou lá no Milionários. Com a nossa oração lá no Terra França. E começou a ter cartão do ônibus. Entendeu? Mas o que é isso? Confiança, credibilidade espiritual. Dizia o presidente da associação: não começaremos a reunião antes que o pastor Marcos faça uma oração. Então você observa que o Geazi, ele não transmitiu isso para a Tsunami. Os caras não foram com ele. E ela estava certa. Porque ele estava segurando na mão o cajado, como símbolo de poder e autoridade. Chegou lá e colocou sobre o rosto do menino e nada aconteceu. Nada aconteceu. Como ele era jovem, ele voltou e encontra com o profeta no caminho, junto com a mulher Tsunami. Ele disse: não houve vida nenhuma, nem sinal de vida, não houve nada. Aí o profeta acaba de chegar lá, e quando ele chega, ele entra no quarto, fecha a porta, só ele. Mas aí o que diz no texto? O profeta fez uma oração.
Em tempo nenhum aqui diz que o Geazi fez oração, pedindo para Deus o que mais ele poderia fazer. Porque o cajado, irmãos, como símbolo de poder e autoridade, ele não pode ser amuleto. Isso é apenas acessório. Como a água que nós vamos tomar daqui por uns instantes, é acessório. Ela não pode ser amuleto para a nossa vida. Essas peças de roupa daqui de alguém não pode ser amuleto. Porque o poder e a bênção, o milagre, vem de Deus. É Ele que faz o milagre. É Ele que faz a obra acontecer. O Geazi estava com poder, com autoridade, que representava aquele cajado, mas não aconteceu nada. Porque talvez precisava de fazer outra coisa. Precisava de fazer de forma diferente. Mas como ele nem orou, ele não teve comunhão com quem opera o milagre, não aconteceu nada. Aí você observa na leitura do texto que o profeta Eliseu, ele não pôs o cajado sobre o menino, porque o poder de Deus estava nele mesmo. Amém? Esse poder de Deus que estava em Eliseu está em você, está em mim. Está em mim. Como em mensagens passadas que Deus trouxe à igreja, nós somos os pés de Deus aqui na terra. Nós somos a mão de Deus aqui na terra. Nós somos a boca de Deus aqui na terra. Nós somos os olhos de Deus aqui na terra. Para Deus agir aqui, nesse planeta, Ele precisa de mim e de vocês. É a gente colocar à disposição dele, em comunhão com ele. Eliseu, quando entra no quarto, ele fecha a porta e faz o quê? Oração. A oração significa o quê? Entrou em comunhão com aquele que pode operar o milagre. E não disse que ele colocou o cajado. Mas Geazi mandou colocar o cajado, poder e autoridade. Mas ele não fez isso. Com certeza Deus tocou no coração dele para que ele fizesse isso. É mais ou menos o que nós estamos fazendo nesta campanha, buscando bênção para outros. No primeiro elo, foi tudo normal. Mas a partir da segunda semana, Deus tocou no meu coração que as pessoas já entrassem na igreja, não são. Então a vasilha de unção está lá na porta. Está lá na porta. E quem trouxesse a peça de roupa de alguém que quer trazer para o Senhor, que recebesse a unção lá e deixasse no altar o culto inteiro. São coisas que só mesmo a gente que tem uma perfeita comunhão com Deus é capaz de entender algumas regras no mundo espiritual para que no mundo físico o milagre aconteça. Quando Eliseu ora, ele sente no coração que ele precisava subir sobre aquele menino. Então ele subiu sobre ele, pôs a mão sobre a mão dele, pôs o rosto sobre o rosto dele, deitou em cima do menino. E o que acontece? A carne do menino aqueceu. Ele já estava frio, já tinha tempo que ele estava morto, ele já estava gelado, pronto para ser sepultado. Mas quando o homem de Deus deitou sobre ele, a carne do menino aqueceu. Aí o profeta levanta, anda no quarto, de um lado para o outro, e volta a segunda vez, faz a mesma coisa, deita sobre o menino, ele respira 7 vezes e abre os olhos. A vida estava de volta àquele menino. Isso, irmãos, representa o quê? Primeiro, lição de força daquela mulher. Depois,
credibilidade espiritual. Eliseu manda chamar o auxiliar. Chama sua amiga, a mãe do menino. Chamou ela veio, e ali, depois que ela chega, ele então diz: eu fico na vida. E ele só pega o menino e vai embora. E sai. Com o menino, o sonho, o projeto realizado. Então, esta noite, faça o mesmo. Tenha força, não desespere, creia no poder de Deus. E nós que somos líderes, que nós possamos ter confiança e credibilidade diante das pessoas, que nós somos pessoas de Deus, representantes dele, para que aqui na Terra, nesse planeta, nós possamos ser usados por ele para abençoar a vida de outra pessoa. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada no nosso coração, e eu te agradeço. E peço ao Senhor que de forma poderosa nós possamos aprender com as lições dessa história, que a gente possa ser mais espiritual, consagrado, que nós possamos ser pessoas que transmitimos confiança e credibilidade para os outros, que nós somos teu representante, porque a tua palavra diz que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos um povo exclusivo do Senhor, escolhido para proclamar as tuas virtudes neste mundo. Por isso, ó Deus, que esta unção poderosa que cada um de nós recebemos fique em nossa vida, mas o teu Espírito opere em nossa vida, para que nós possamos ser fortes como a sunamita, mas ter a confiança e credibilidade como Eliseu, em nome de Jesus. Amém.